Bom dia, bom dia! Vamos chegando. Gente, hoje eu vou falar de um assunto muito legal. Eu vi um meme, eu acho que foi essa semana, sobre. Era assim, a pessoa, o meme falando: quando alguém descobriu o que é pra fazer na vida, vocês me contam? E eu achei muito interessante. E fiquei me perguntando: gente, será que a gente sabe o que é pra fazer da vida mesmo? Porque a gente às vezes fica tão preocupado com o emprego, com o que a gente vai fazer da vida, com como é pra fazer, com o que tá certo, com o que tá errado. E muitas vezes a gente não sabe o que é pra fazer. Eu tava com uma mentoria no mês de setembro, estamos em outubro, e me parecia muito óbvio que era pra fazer. A mentoria era sobre alimentação saudável, vida saudável, né? Eu falo muito sobre alimentação, mas no sentido de tudo que você coloca pra dentro, o que você lê, o que você ouve, o que você come. E, e nessa mentoria de vida saudável, é, eu tava jurando que todo mundo tava sabendo o que fazer. E eu não coloquei as instruções muito claras. E eu acho que aí tá um grande erro. Eu vou, inclusive, colocar isso como uma melhoria para a próxima mentoria. E é interessante porque as instruções não estavam claras, do tipo, faça isso e não faça aquilo. E muitas vezes elas me perguntavam coisas, as meninas, né? Eu estava com 4 meninas. Elas me perguntavam coisas do tipo, por exemplo, é, mas cerveja pode, né? Falei, não, o problema da cerveja é o glúten. Ué, mas tem glúten na cerveja? Eu, mas a coisa que pra mim era muito clara, para as outras pessoas não era. E aí a gente fica nessa loucura, né? De muitas vezes achar que é óbvio, ou de achar que as pessoas já sabem o que fazer. E é interessante também porque leva a pensar em outra coisa. Quando a gente não se comunica, a gente acaba não tendo o que a gente quer. Quando você fala que qualquer coisa tá bom, você recebe qualquer coisa. Eu tenho aprendido muito a respeito da gente colocar tudo que a gente quer. Eu escrevo, eu falo, eu tento sempre deixar claro para os outros o que eu gostaria de receber, o que eu quero com aquilo, para que eu não comece a receber coisas que eu não quero simplesmente por não ter dito, simplesmente por não ter sido clara, simplesmente por não ter instruído, simplesmente por não ter entendido instruções. E terminando a história da mentoria, chegou um momento em que eu literalmente imprimi um papel e falei: escreve aqui, é para fazer assim. Porque enquanto as coisas estão muito no mundo das ideias, parece que tudo é muito claro. Tipo assim, o glúten da cerveja, tem gente que não sabe que a cerveja tem glúten. E nem porque o glúten é ruim, sabe? Aí a pessoa pensa assim, não, comer os alimentos de Deus quando eu falei, né? Eu achei que era muito claro, do tipo, fruta, verdura, legume, vegetal, grãos, oleaginosas. Mas não era claro. Não era claro. Não tem o óbvio, não tá óbvio. E a minha pergunta aqui hoje pra você é: você sabe o que é pra fazer? Você faz o que é pra ser feito? Eu ouvi muitas frases essa semana, principalmente de empreendedores. Eu sigo muitos empreendedores no Instagram. E a frase era: faça o que tem que ser feito. É simples, faça o que tem que ser feito. Só que quando você não sabe o que tem que ser feito, como que você vai fazer? E é muito doido, a gente deveria fazer o que a gente sabe, fazer o que a gente sabe que deveria fazer, só que a gente muitas vezes não sabe. Isso não é tão claro. E aí você pode olhar para uma pessoa que tá falando: não, eu preciso perder peso, e falar: fecha a boca. Aí a pessoa vai falar: tá, ok, mas eu não como tanto assim. E tem muita gente que acha que realmente não come tanto assim, sabe? E, e, e é exatamente sobre isso. A gente não sabe muito bem o que tem para fazer, o que é para fazer. Quando eu coloco aqui que eu tomo banho frio, não todos os dias, tá? E não todo o tempo. Mas aí as pessoas me perguntam: mas por que você toma banho frio? Fala: é principalmente pro meu corpo entender que quem manda é a minha mente. Mas por que você faz jejum de 16 horas todos os dias? Pro meu corpo entender que quem manda é a minha mente.
Porque na minha concepção hoje, no meu entendimento hoje, o meu corpo tem que fazer o que minha mente manda. Por quê? Porque isso é o que tem que ser feito. Por exemplo, fazer exercício físico. Seja caminhada, seja corrida, seja cardio, seja lá o que for. Você sabe mesmo que isso precisa ser feito e você sabe o porquê precisa ser feito? Porque enquanto você não entender, você não vai mudar. Ah, mas não pode comer chocolate. Não é a respeito de não poder comer alguma coisa. É a respeito do que é melhor pra você. Eu já contei a história aqui. Que, que eu pesava 55 quilos e tinha 37% de gordura corporal. Quase 40% do meu corpo era gordura. Sendo que, teoricamente, o nosso corpo, a maior parte é água. Então, você imagina o quanto a gordura tinha no meu corpo. E num peso relativamente pequeno. Relativamente pequeno não, extremamente pequeno, porque eu tenho quase 1,70 de altura. Se você olhasse só os números, você poderia dizer, não, não faz sentido, essa pessoa aqui está extremamente saudável, está num peso ótimo, está tudo certo. Mas esse não é o único parâmetro. Esse não é o único parâmetro. O parâmetro da saúde é o que mais conta. E quando a gente pensa, por exemplo, ah, não, eu não faço exercício físico e eu sou totalmente saudável. Não tem como. Desculpa. Não tem como. Você pode me dizer, eu não vou pra academia, eu não. Beleza, isso aí eu não tô falando. Mas sem movimentar seu corpo, pegando o carro, entrando só dentro do carro, indo trabalhar, ficando 8, 9 horas sentado, voltando pra casa, comendo tudo que você quer, tomando leite, comendo queijo, é, é, comendo todos os açúcares possíveis. Não tem como você ser saudável. É questão de tempo para essa bomba estourar. Não tem como. Não tem como. E aí tem gente que fala, ah, eu tô assim, mas eu sou feliz. Tem certeza? E se você é assim, feliz assim, quão mais feliz você seria se a sua saúde estivesse melhor? Quão mais feliz você seria se você estivesse no trabalho que você ama? Quão mais feliz você seria se você desse um outro passo? Quão mais feliz você seria se você tivesse a coragem de dar um outro passo, de fazer o que precisa ser feito? Só que você não sabe nem o que precisa ser feito. Mas como que você vai saber o que precisa ser feito? Pensando a respeito disso, avaliando a respeito disso. Um bom sono. Todo ser humano precisa dormir, não tem jeito. Exercício físico, não tem jeito, tem que fazer. Comer bem, não tem jeito, tem que fazer. Chegou uma criança aqui, peraí. Teremos companhia. E eu falo a respeito disso, e é muito interessante porque se você oferecer, por exemplo, uma uva pro meu cachorro, esse aqui é o Buck, ele não come, porque ele sabe que pra ele não é bom. É muito interessante isso. Os animais sabem por instinto o que é bom e ruim pra eles. Mas a gente está o tempo todo arranjando um jeito de fazer as coisas ficarem mais fáceis. Oi, Fê! Maravilhosa! A gente está o tempo todo arranjando um jeito de deixar as coisas mais fáceis, mais confortáveis. Porque a gente não quer pagar o preço de fazer o que precisa ser feito. A gente nem sequer sabe muitas vezes o que precisa ser feito. E isso é terrível. Isso é terrível. Quando eu falo aqui sobre a lei do ritmo hipnótico, tá bem ali o livro. É do livro do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Eu fiquei um tempão pensando em ler esse livro e acabei não lendo. Porque eu ficava, ah, não, acho que eu não estou no momento de ler esse livro e tal. Eu não entendia o que a que respeito que era esse livro. E quando eu falo da lei do ritmo hipnótico, as coisas ficam permanentes com o tempo, é exatamente sobre isso. Se você tem micro hábitos saudáveis, você acaba desenvolvendo outros micro hábitos saudáveis. E daqui a pouco o empilhamento de micro hábitos saudáveis torna a sua vida melhor. E fica assim mais fácil com o tempo. Se você me dissesse há 3 anos atrás que eu conseguiria passar 3 anos sem comer glúten, sem comer um pãozinho com glúten, tá? Um pãozinho francês que eu digo.
Uma rosca de coco, porque eu amava aquelas roscas de coco. Só comia no fim de semana, mas eu comia. Se você me dissesse há 3 anos atrás que eu não faria a menor questão de comer um pingo de açúcar, eu te falaria, você tá doido? Se eu te dissesse há 3 anos atrás que eu conseguiria ficar sem tomar leite, sem comer carne, e eu não tô te dizendo isso com relação à filosofia de vida, veganismo, vegetarianismo, blá blá blá, não tô. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui. Não é sobre filosofia, é sobre você entender o que é melhor pra você e por que é melhor pra você. E a minha pergunta que fica aqui hoje é, você sabe o que tem que fazer? Porque assim, o nosso corpo físico, literalmente, ele é uma máquina que todos nós já sabemos como cuidar. Mas você tem cuidado? Porque o primeiro passo é saber o que tem que ser feito, o segundo passo é fazer o que tem que ser feito. Mas para você fazer o que precisa fazer, o que precisa ser feito, você precisa entender. Então o desafio de hoje é: entenda o que precisa ser feito. Se o seu corpo precisa de descanso, se o seu corpo precisa de sono, não fica negociando isso. Quando você fica uma noite de sono sem dormir, você não ganha no fim de semana tentando tirar o atraso, você está perdendo o seu fim de semana. Quando você passa uma noite de sono trabalhando, você não está ganhando, você está perdendo. Porque uma hora essa conta vai chegar do sono. Sabe? Quando você evita fazer o seu exercício físico e passa mais meia hora no sofá, você não vai ganhar nada com isso. E de repente o empilhamento de micro hábitos ruins torna toda a sua vida pior. Então o desafio é: descubra o que tem que ser feito para você ter um corpo saudável, um corpo bom, uma mente boa, uma mente saudável. E depois o segundo passo é: faça o que precisa ser feito. À medida que a gente vai ficando confortável, à medida que a gente vai achando uma forma mais fácil de fazer as coisas, a gente tem essa tendência de fazer as coisas se tornarem mais fáceis. E aí a gente começa a ter resultados rápidos. Mas os resultados rápidos normalmente não são duradouros. Por exemplo, você pode tomar um remédio para emagrecer, sei lá, 3 quilos, como eu já fiz, 4 quilos, perder os 4 quilos em uma semana. Só não se esquece que depois disso a história continua. E a história é: eu perdi 4 quilos pro meu casamento na época e logo depois achei pelo menos 14 quilos. Ou seja, o meu segundo estado ainda ficou pior do que o primeiro. Então, quando você descobrir algo que é bom pra você, siga nesse caminho e fique. Ah, beber água é muito bom. Cara, teoricamente todo mundo já sabe que beber água é muito bom. Então, pra que você vai trocar sua água numa Coca-Cola, ou num suco, ou no que quer que seja? Não faz sentido. O tal do só hoje se torna um hábito. O tal do só hoje pode, só hoje isso, só hoje aquilo, se torna um hábito ruim. Então façamos o que precisa ser feito. Descubra o que precisa ser feito e faça o que precisa ser feito. A sua pele precisa, por exemplo, de água fria pelo simples fato de que a água quente danifica o seu tecido. Então descobriu que isso é uma coisa boa, vai lá e faz. Ah, mas eu não consigo fazer sempre. Faça todo dia. Ah, mas eu não consigo fazer em todos os banhos, eu tomo, sei lá, 2, 3 banhos por dia. Faça em pelo menos um. E esse é o meu recado para você hoje. Vamos fazer o que precisa ser feito. No que depender de mim, eu tô aqui para te ajudar. Tá bom? Faça um excelente dia. Beijo. Tchau, tchau.